Em Hebreus capítulo 4, no versículo 12. A irmã Cristiane, ela deu aqui alguns anúncios sobre a ordem, para a gente ter uma melhor ordem nos cultos, né? Isso foi tudo falado na reunião. E o propósito da irmã Cristiane falar na direção é exatamente para fortalecer aquilo que nós passamos para os irmãos, os diáconos e produtores, né? Porque às vezes o diácono vai pedir alguma coisa, né? Com muito amor e sabedoria que a gente tem orientado para que eles façam dessa maneira, e muitas vezes são mal interpretados. Então estão debaixo ali de uma direção do pastor. Então aquilo que eles estão pedindo, você pode ter certeza que foi falado em reunião. Amém? Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Todos acharam? Glória seja dada ao nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Você pode dizer comigo? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção e as intenções do coração. Pode sentar adorando o Senhor em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos a Ti, nós Te louvamos por esse momento de comunhão, de adoração, de louvor, por esse ambiente onde está impregnado a Tua glória, a Tua presença, Senhor, é dela que mais precisamos, Senhor. Espírito Santo, tem liberdade em nosso meio, tome a vida do pregador, Senhor, conceda a palavra de sabedoria, de revelação, de conhecimento, que junto com essa mensagem possam, em nome de Deus, seguir os sinais, as maravilhas de Deus, como cura, libertação, renovação espiritual, renovação da mente, Senhor, resposta de oração. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui não porque somos religiosos, estamos aqui porque somos adoradores de Deus, temos prazer em Tua lei, temos prazer de buscar a Tua face. Senhor, então fale aos corações, prepara cada um deles como um solo fértil, receptivo à boa semente da Tua palavra. Em nome de Jesus eu oro a Ti, Senhor, e tudo quanto é ligado na terra será ligado no céu. Assim nós cremos e unimos a nossa fé no nome de Jesus, e todos quanto crê digam amém, amém e amém. Amém, queridos? Amada igreja, aqui o autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, ele nos traz um grande ensinamento, o autor dizendo que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E quantos cristãos precisam reconhecer ainda isso na sua vida? Quantas pessoas às vezes estão negando a eficácia da palavra de Deus diante dos problemas, diante do sugestionamento do inimigo? Muitas vezes o inimigo começa a sugestionar que aquilo que você está vivendo não pode Deus mudar, é impossível. No âmbito natural, nos olhos humanos, realmente é impossível. Mas o que a palavra, que é viva e eficaz, tem falado ao teu espírito? A palavra de Deus, ela é poderosa para transformar, para curar, para libertar, para restaurar o homem, para operar milagres, para operar o impossível em nossa vida. Mas para isso, eu tenho que dar credibilidade naquilo que vem da parte do Senhor. Não adianta eu estar numa igreja, receber uma revelação de Deus, se eu não colocar fé naquilo que estou recebendo. A revelação é uma direção de Deus para a nossa vida. O Espírito fala conosco. Muitas vezes estamos em apuros, em necessidade, passando em processo em nossa vida, oramos ao Senhor: Senhor, Deus fala comigo, Deus, Senhor, me dá uma direção, me dá um sinal. E você chega num culto, Deus começa a ministrar através do ministrador, da palavra, do pregador, do estudo bíblico. O Espírito Santo, ele testifica no teu espírito, você sabe que é com você, é Deus falando ao teu homem interior. Mas após essa revelação, nós temos que dar credibilidade. A parte de Deus, Deus fez, Ele revelou a você o que você deve fazer, a direção. Talvez você agir a fé, talvez você tomar uma direção na sua vida. A partir do momento que eu recebo a revelação de Deus, agora é comigo. Eu preciso me posicionar, eu preciso crer, eu preciso exercer as habilidades usando as armas espirituais. Aqui certa vez, no momento de um culto, na semana, talvez 2 semanas atrás, Deus liberou uma palavra dizendo à igreja: Deus, ele pede ao povo: reveste da minha armadura. Ou seja, se vestir da armadura de Deus.
O Espírito Santo ministrou meu espírito dizendo: a minha igreja que eu falo em toda a face dessa terra, em vez de vestir a armadura, muitos estão se despindo da armadura. A armadura existe para todos aqueles que creem no nome do Senhor, para todos aqueles que são cristãos, lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Mas a armadura, quem tem que vestir sou eu e você. E muitas pessoas têm armadura, têm todos os elementos para vencer, como as armas espirituais, a oração, a fé, o jejum, a palavra de Deus, colocando a sua fé sobre a palavra. Mas quando, em vez de momento de luta, em vez de utilizar os armamentos espirituais, estão se despindo no meio do caminho, deixando a oração de lado, deixando a armadura da palavra, deixando a armadura talvez do jejum, da adoração, enquanto Deus anuncia o seu povo para que nós venhamos a ter vitória, ser bem-sucedidos através de Cristo, onde a Bíblia diz que por meio dele nós triunfaremos sobre todas as coisas. Eu preciso fazer minha parte, cooperar com Deus, utilizar da armadura, a palavra de Deus, amados. Entenda bem isso. Quando você abre as Escrituras Sagradas, é a própria boca de Deus falando conosco. Não adianta eu ter aquilo que é vivo, não adianta ter aquilo que realmente vai ser eficaz na minha vida, se eu não me coloco a credibilidade, se eu não me aplico nessas verdades. Quando eu deixo de crer, quando eu deixo de utilizar aquilo que Deus fala ao meu espírito, na verdade, irmão, nós estamos sendo somente uns religiosos. E a religiosidade não muda a história de ninguém. A religiosidade não opera milagre. A religiosidade não traz cura. O que traz cura, libertação, milagre, transformação de vida é crer naquilo que Deus diz. A palavra de Deus. Então o próprio Deus fala: a minha palavra, ela é viva e eficaz. É mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. O próprio Deus está falando que a sua palavra é a autoridade máxima. 2 gumes, autoridade na terra e autoridade no céu. Aleluia, como estou entendendo isso? Os 2 gumes apontam para o Antigo e também para o Novo Testamento. Deus é Deus do Antigo e Deus é o Deus do Novo. Então, quando eu tenho essa palavra, Deus fala: ela é mais poderosa que a espada dos gumes. É autoridade tanto no céu como na terra. E nós temos que exercer. Aonde o próprio Senhor ensinando aos seus discípulos: tudo quanto ligares na terra, será ligado no céu. E tudo quanto desligares na terra, será desligado no céu. Tem muita coisa que eu e você, pela autoridade que recebemos da parte do Senhor, Deus, Ele deu essa chave aos filhos dele. E essa chave, meu, você tem o poder de ligar e desligar. Talvez você precise ligar nessa noite a tua cura. Você precisa ligar em nome da direção de Deus que você precisa. A libertação, a salvação da sua família. E desligar toda a investida do inferno, toda angústia, todo espírito de tristeza. Desligar toda a palavra de maldição, toda a palavra de destruição. Quem tem que exercer essa autoridade somos nós, como autoridade espirituais. Aleluia! Mas, irmão, diante de tanta adversidade, diante de todo o sofisma do diabo, sugestionamento, muitas pessoas estão com a sua mente contaminada, sentimentos contaminados, engodados pelos problemas, pelas dificuldades, pelas intempéries da vida, estão muitas vezes, à vez, tomar posse daquilo que Deus diz, estão se entregando ao conformismo e o espírito de aceitação. Se conforma com a situação, minha vida vai ser essa mesmo, vou continuar aqui, desistir ao final da linha, vou bater no tatame, vou jogar a toalha na lona, é para mim o fim. Mas a boa notícia que eu quero trazer para você em nome de Jesus, que essa mesma palavra, o nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Ele não mudou, Ele continua operando maravilhas, sinais e prodígios. Eu tenho que olhar para essa palavra não somente como um conjunto ou uma biblioteca de livro. Eu tenho que olhar essa palavra como a manifestação do poder de Deus sobre a minha vida. O Evangelho não consiste em palavras persuasivas de homem, mas sim em demonstração do Espírito e de poder. Fora isso, irmão, é tudo legalismo, é religiosidade. A palavra de Deus é poder de Deus para aqueles que creem. Aleluia! É poder de Deus para muita letra, mas para aquele que crê é espírito e vida. Tem que gerar vida na minha vida. Quando ela entra, quando há fé, a mudança, a transformação,
a cura, a libertação, a renovação espiritual. Aleluia! Quando estou aberto, receptivo à boa semente chamada Palavra de Deus. Quando estou crendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Fala assim, meu irmão, não permita o diabo enterrar os seus sonhos. Quantas pessoas estão enterrando sonhos, ministérios, promessas de Deus, em vez de crer na eficácia da palavra, estão dando legalidade ao diabo. Aí a angústia entra, o desespero entra, o medo entra, a incredulidade entra, o desânimo entra. Em vez de dar credibilidade à eficácia da palavra, está dando credibilidade, sugestionamento aos sofismas de Satanás. Satanás é o maior marqueteiro que existe. Ele tenta iludir, ele tenta nos engodar, ele tenta se lidar conosco, mas aqueles que estão firmes na palavra, esses verão a glória de Deus. Certa vez uma mulher abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Aleluia! Lucas capítulo 7, versículo 11. Quero compartilhar essa história com você, onde fala de uma viúva que estava indo sepultar o seu filho, a viúva de Naim. Lucas 7, versículo 11, todos acharam? Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diz aqui a palavra no versículo 11: aconteceu um pouco depois de ir ele, está falando de Jesus, à cidade chamada Naim. Cidade chamada Naim significa aldeia da consolação. Aleluia. Tem pessoas que vão ser consoladas aqui hoje, hein? E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade, e vendo-a, o Senhor moveu de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, começou a falar e entregou a sua mãe. Glória a Deus. Queridos, para entender essa história, vamos entender como era essa cidade chamada Naim. Essa cidade chamada Naim era uma cidade tão pequena, era uma cidade que não tinha uma expressão, ela passava desapercebida. E uma coisa interessante, ou seja, nós estamos falando de dar credibilidade àquilo que Deus diz, a eficácia da palavra. A Bíblia diz que Jesus ele partiu para ir a essa cidade. Um detalhe importante: Jesus não estava passando por aquela cidade, mas ele tinha sim já um propósito de passar naquela cidade, entrar naquela cidade, ir naquela cidade. Então aqui nesse momento você vê Jesus que ele tinha um propósito, em sua onisciência, Jesus ele sabia o que tinha que fazer nessa cidade. Ele não estava passando para visitar outra cidade, mas a Bíblia diz aqui que ele à cidade chamada Naim. Então ele foi direcionado, ele tinha um propósito, ele sabia aquilo que ia acontecer em Naim, o que estava acontecendo em Naim. E essa palavra Naim, como dissemos, aldeia da consolação, Jesus ele parte ali com os seus discípulos e a sua multidão. Ali você vê sempre dois grupos acompanhando Jesus: os 12, os discípulos, e outro, uma grande multidão. Naquela grande multidão havia muitas pessoas. Ali tinha curiosos, ali tinha pessoas, irmãos, esperando o milagre de Deus. Outras eram realmente adoradores de Deus. Outros eram críticos de plantão, estavam ali somente para questionar os milagres com os fariseus. Então, onde Jesus estava, havia uma multidão, e aquela multidão estava partindo para Naim. A Bíblia me diz que aquela mulher, ela tinha acabado de perder o seu filho, ela estava indo ao sepultamento, estavam vendo um cortejo funeral. Agora imagine você a cena: Jesus ele chegando, ou seja, de Cafarnaum, muitos diziam que estava em Cafarnaum, estava direcionado a ir a Naim. E quando ele entra pela porta daquela cidade, havia na frente dele um cortejo, uma viúva, estava indo sepultar o seu filho. Abrindo um parênteses aqui, querido,
A vida dessa mulher estava completamente no desespero. Para os irmãos terem uma ideia, essa cidade, por ser tão pequena, não havia cemitério. O cemitério era somente colocado lá de fora, era parte da cidade, fora da aldeia. Ela não tinha nem cemitério para enterrar os seus mortos. Então essa mulher, segundo as informações que nós temos, pelo menos umas 3 vezes ela estava vivenciando essa cena. Por quê? Há uma família, algum parente talvez na vida dela já tinha morrido, e ela já tinha atravessado essa cidade para sepultar um parente. A Bíblia fala que era viúva. A segunda pessoa que essa mulher enterrou, talvez foi o próprio marido. Ela teve que sepultar o seu marido, e ela teve que passar pela porta daquela cidade. Agora, meu querido, ela estava sepultando o seu filho único, o seu único filho, ela estava sepultando agora. E o detalhe, na cultura daquela época, uma mulher que era viúva, quando ela estava enterrando o seu filho, não era só o filho que ela estava enterrando, ela estava enterrando também o provedor da sua casa. Porque as viúvas antigamente eram muito desamparadas, era totalmente dependendo do cônjuge ou do filho. E quando não havia esse presente, aquela mulher pereceria. Muitas delas, às vezes, até mesmo se prostituía para sobreviver, e outras até mesmo mendigavam. Jesus, quando veio cumprir o seu ministério, ele falou sobre as viúvas, que nós temos que dar assistência às viúvas, aquelas que são desamparadas, até mesmo pela cultura judaica daquele tempo. Então, nesse momento, essa mulher não estava enterrando somente um filho, ela estava enterrando uma esperança, ela estava enterrando os sonhos de Deus, ela estava enterrando tudo. Não havia o que esperar agora, se não tem mais um provedor, se não tem alguém que venha cuidar dela, se não tem nenhum tipo de pessoa que possa estar ao seu lado. Aquela mulher estava enterrando muitas coisas, não somente o corpo do seu filho, mas muitas coisas, sonhos, esperança, o futuro. Imagine você, Jesus ele chegando por aquela porta, a cidade de Naim, ele entrando naquela cidade, um cortejo, de um lado, vida, cura, milagre, ressurreição, vida eterna, milagres de Deus. E uma coisa que eu aprendi, amados, o povo quando peregrinava para o deserto, os judeus têm um costume, chamado os cânticos romagem. Os cânticos de romagem é o seguinte, ele vai do 120 até o 134, salmo. Os cânticos de romagem eram utilizados pelos judeus para aquele momento quando o povo ia subir para o templo, eles começavam a adorar ao Senhor. Tanto é que no Salmo 122, Davi lhe diz, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 121, eleva meus olhos para o monte, porque de lá virá o meu socorro vem do Senhor. Salmo 127, se o Senhor não edificar a minha casa, em vão aqueles que trabalham para a sua edificação. Salmo 125, aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então os cânticos de romagem eram utilizados pelos judeus para ir ao templo. Muitos ali celebravam dias de festa, mas também muitos celebravam o salmo no meio do deserto na sua peregrinação. Então imagine você, naquele momento, de um lado um cortejo, as pessoas adorando ao Senhor, cantando, salmodiando, louvando, adorando, cura, milagre, vida, e do outro lado, na sua frente, vinha um cortejo da morte, fúnebre, pessoas tristes, abatidas, sem esperança, e muitas da mesma forma estão nessa condição. Que lado você está na multidão? Qual o local onde você está? No culto da vida ou no culto da morte? Quantos cristãos têm a palavra que é vida e eficaz, estão vivendo já a morte em sua vida? Sonhos que muitos deles estão já sendo sepultados, estão esperando, acabou para mim, acabou meu ministério, acabou realmente a minha esperança, acabou realmente a minha fé sobre a minha cura, acabou também a fé sobre a salvação da minha parentela. Muitos estão sepultando, porque estão sendo sugestionados pelo diabo. Mas Jesus está falando com você hoje. Você está entrando em Naim, lugar de consolação, e que está vindo ao teu encontro é a própria vida, é o autor da vida, é Jesus Cristo, e Ele vai tocar nesse morto hoje, em nome de Jesus. Qual a área que está morta? Qual a área que você precisa da vida? Qual a área que você está desacreditado? Qual a área que você não tem mais expectativa? É o casamento, é a família, é o teu filho. Nem orar, ora mais, nem mais medita nas promessas de Deus. Está abrindo mão da eficácia da palavra. Eu quero dizer a você o seguinte: essa cidade Naim era conhecida por produzir 3 tipos de elementos. Ela produziu trigo,
ela produzia o azeite e produzia também uva. Entenda bem isso. Trigo, em milhares de anos, é utilizado para muitas coisas, até mesmo para o quê? Um próprio alimento como pão. Entenda bem isso. Meu irmão, para você viver milagre de Deus, você tem que ter pão na sua vida. Você tem que se alimentar do pão vivo que caiu do céu, que é a palavra. Aleluia! Não tem como você viver milagre se você não se alimentar do pão vivo que desceu do céu, que é a palavra de Deus. Porque a Bíblia nos fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. O que produz fé no teu espírito, no teu homem interior, vai ser palavra. Pastor, eu oro, eu adoro, isso tudo é bacana, isso tudo tem seu valor, no seu devido lugar, mas não é oração, não é louvor que gera fé. O que gera fé é meditar na palavra de Deus. Aleluia! É na palavra de Deus. Trigo, o azeite, representa o símbolo do Espírito Santo. É o que aquela terra produzia. Era conhecida por produzir trigo, azeite e uva. O azeite é um símbolo nas Escrituras Sagradas do Espírito Santo de Deus. O crente, para vencer a adversidade, ele precisa estar cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala algo tremendo: enchei-vos do meu Espírito. Isso não é uma poesia, onde nós possamos ler assim, poeticamente, que bonito, vamos encher do Espírito. Não, isso é uma ordem divina, é uma necessidade de todo crente. Enchei-vos do meu Espírito, assim diz o Senhor. Eu falei uma mensagem muito tempo atrás aqui, lembrei agora, o Espírito Santo me trouxe. Certa vez Billy Graham, um dos maiores evangelistas do mundo, ele foi pregar numa igreja, e quando ele chegou naquela igreja, havia um gabinete com os oficiais da igreja, diáconos, pastores, e ali estava tendo uma discussão, por quê? Foi pego um diácono se embriagando, e naquele momento ele está ouvindo a situação, as pessoas estavam dentro ali resolvendo, ele estava fora, foi convidado para pregar a mensagem, e um dos oficiais, creio que foi o próprio pastor, chegou próximo dele e disse assim: doutor Billy Graham, o senhor está ouvindo o problema, o senhor já sabe, o que a gente faz com essa pessoa? A gente tem que disciplinar, né? Aí Billy Graham falou assim: olha, isso é com vocês, realmente, se ele pegou em algo, tem que ter uma disciplina, mas vocês também têm que disciplinar todos aqueles que estão vazios do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia fala: não vós embriagueis com vinho, mas encheis do meu Espírito. A recomendação são duas: não se embriagar com vinho, porém também se encher do Espírito. Se ele precisa de disciplina porque se embriagou, todos aqueles que estão vazios de Deus também merecem ser disciplinados. Então, da mesma forma, a nossa vida é necessidade de todo cristão. Nós temos que andar cheio do Espírito Santo, porque a unção que Deus te usou ontem foi para ontem, mas você precisa de uma unção nova hoje, para você continuar a obra de Deus na sua vida. Aleluia! Porque todo dia nós somos dependentes do Senhor. O pão nosso, nós agradecemos a Deus a cada dia, porque nós dependemos desse alimento diário, todos os dias à nossa mesa. Aleluia! Nós não agradecemos o Pai Nosso, a oração nos ensina, uma vez por ano. Nós temos que agradecer todos os dias. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia que nos dá hoje. Nós precisamos desse pão espiritual, o pão vivo que caiu do céu para a nossa vida. Não há milagre sem o pão vivo. Não há milagre sem Jesus. Pastor, mas Jesus não está aqui. Você não entendeu. Jesus é o verbo, e o verbo é a palavra de Deus. Aleluia! Você não pode ver Jesus. Quer falar com Ele? Ele está 24 horas. Você tem nas suas mãos a palavra de Deus para ministrar no teu espírito. Meu irmão, eu penso nisso todo dia. Por isso que todo dia eu como palavra. Eu tenho a oportunidade de ouvir Jesus todo dia. Você tem também. É só você sentar e dar lugar para Deus. Aonde o Espírito Santo encontra liberdade, meu Pai. Aleluia! Fala assim: ó, hoje você não vai enterrar esse defunto. Aleluia, queridos, em nome de Jesus. Essa mulher estava nessa situação. Essa mulher naquele momento ali, quando Jesus ele entra naquela cidade, a Bíblia me diz aqui, voltando para o texto bíblico em Lucas 7, versículo 11, e aconteceu pouco depois, irei à cidade chamada Naim,
a aldeia da Consolação, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Jesus viu aquela mulher, se encheu de uma íntima compaixão. Uma coisa eu aprendo na palavra, irmão, e através de estudo que a gente faz, uma coisa interessante. Tem momentos que Jesus ele curou, claro, curou muitas pessoas, mas teve cura que Jesus realizou que ele disse assim: eu estou fazendo isso para cumprir aquilo que está escrito. As pessoas vinham até ele: olha, anuncia lá, foi profetizado isso pelos profetas, eu vim para cumprir, e curava até mesmo para evidenciar que ele era Cristo, o Filho de Deus. Mas existem alguns milagres que Jesus operou, que ele curou por compaixão. Essa mulher não pediu nada, essa mulher não estava em oração, essa mulher estava numa tristeza só, mas Jesus sabia da sua necessidade, da sua realidade. A Bíblia fala que ele se compadeceu. Compadecer é se colocar no lugar da pessoa. Ele estava sofrendo por ela, ele se moveu, o seu espírito se moveu dentro dele, ao ponto de eu encontrar essa mulher e disse: não chores. Um pedido meio difícil para fazer para uma mãe que está enterrando o seu filho, mas Jesus ele fala aquele pedido, ele repreende aquele choro, porque ele sabia que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, porque o pão vivo estava entrando na cidade de Naim, o milagre estava chegando. Aleluia! O tempo de chorar acabou. Pastor, não podemos chorar? Claro que sim. Existe tempo de chorar, mas existe tempo também de não chorar. Aleluia! Jesus estava entrando com provisão naquela causa. Jesus está entrando com provisão na sua vida, em nome de Jesus. O teu milagre chegou. Você não vai enterrar esse defunto, porque Deus ele se compadece de ti, em nome de Jesus. As nossas orações é como incenso suave. Quando você ora, a Bíblia me fala que é comparado ao incenso. Você não precisa ficar queimando incenso dessas pessoas que dizem que compram nesse lugar, não é isso? Mas o incenso suave que Deus fala, quando você dobra teu joelho, você ora, aquela fumacinha vai subindo, e Deus ele recebe a tua oração pelas narinas. É tremendo isso, hein? Quanto mais você ora, mais fumaça faz. Tremendo isso. Chorar pode? Deus fala que sim. Tem tempo para tudo. Tem para chorar e tem para não chorar. A Bíblia diz que Ele guarda minhas lágrimas no seu odre. Nenhuma das tuas lágrimas passa desapercebida diante de Deus, seja de tristeza ou seja de alegria. A Bíblia fala que Ele colhe as minhas lágrimas. Sabe o que é isso? É você pegar um copo, entenda bem isso, o teu choro, o próprio Senhor Jesus colocando numa taça. Aquele teu choro numa taça vai ficar guardada, porque Ele sabe por que você está chorando. Mas vai chegar um momento que o teu milagre vai vir em nome de Jesus. Aleluia! Seja a tua cura, seja a restauração, seja a salvação da sua parentela, seja no seu lar. Ele conhece todas as lágrimas que caem nos seus olhos, e nenhuma delas está desapercebida. Mas no tempo de Deus, Deus vai operar um milagre na sua vida em nome de Jesus. Tem coisa que está guardada, tem outras lágrimas que Ele até verifica: isso aqui é verdadeiro ou é falso? As lágrimas de crocodilo para Deus não adianta. É chamado as carpideiras, né? Que eram pagas para chorar nos enterros. Sabia disso? Era um nome chamado carpideiras. Até nos dias atuais, pouco tempo teve isso. Não sei se ainda tem. Mulheres contratadas para no dia do enterro. Ah, Senhor Jesus. Amava tanto, você nem conhece o defunto.
mas chora, ela paga. Então Jesus, ele sabe que tipo de lágrima está descendo de nós, em nossas vidas, em nossos olhos. E nenhuma delas passa desapercebida no tempo de Deus. Voltando no texto, diz o seguinte: vendo o Senhor Jesus, moveu-se mendigamente uma compaixão por ela e disse: não chores. Chegando, tocou o esquife. O esquife, para quem não sabe, irmão, é o local onde as pessoas falam caixão, mas não havia caixão naquela época. Era tipo um pano, né? Tipo ali um pano grosso. Havia duas varas onde o defunto era colocado, enrolado, e só ficava a cara de fora, com um véu sobre o seu rosto. E naquele momento ali a Bíblia fala que ele, vendo aquela mulher, se compadece dela, chegando, tocou no esquife, aleluia, e os levaram para ela e disse: jovem, eu te digo, levanta-te, aleluia. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. Deus está falando para você, aquilo que aparentemente está morto, aquilo que está parado na tua vida, Ele está tocando sobre a sua vida em nome de Jesus. Creia na viva e eficácia palavra de Deus. Aleluia! Se aproprie disso em nome de Jesus, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Pastor, não tenho fé. Não, vai ser difícil, vai ser impossível você alcançar alguma coisa. Ah, para mim vai ser mais difícil, vai ser mais complicado. Não, vai ser impossível. A Bíblia fala que todo aquele que se aproxima dele é necessário crer que ele existe, porque é recompensador daqueles que buscam. É uma necessidade. Deus não negocia isso. A fé, aleluia, Ele espera isso de nós. Ele tem cura, Ele tem renovação, Ele tem a provisão para a sua vida, Ele tem o milagre que você espera, mas uma coisa que Ele pede: eu quero ver fé no teu coração, eu quero ver fé na palavra que eu te dou, na palavra que você é ministrado. Quando você age a sua fé, a Bíblia fala: se todos aqueles que creram verão a glória de Deus, aleluia. Todos aqueles que creem verão a glória do Senhor. Ele é a ressurreição e a vida. Ele tocou no defunto, tocou naquele rapaz. A Bíblia fala que levantou e ele entregou a sua mãe. Deus vai entregar o teu milagre em nome de Jesus. Deus vai entregar aquilo que você precisa, mas você não pode abrir mão dessa comunhão com a palavra de Deus. Ter comunhão com a palavra é ter comunhão com Jesus. Não tem outra forma de você conhecer a Deus a não ser através da palavra de Deus. A palavra que te edifica, a palavra onde você está construindo a sua vida espiritual, para você ter uma qualidade de vida melhor, para você viver a promessa de Deus, para você ver o milagre de Deus. Não tem outra solução. Tem que receber o pão vivo, tem que estar com azeite, com óleo do Espírito. E qual é a uva nessa história toda? A uva, ela representa o que produz o vinho, a alegria. Mas a uva não representa somente alegria, ela representa também transformação. Foi o primeiro milagre que Jesus fez, transformou água em vinho. Então, quando o pão vivo entra, quando o Espírito Santo ministra, o teu Espírito testifica que é para você, você vai receber transformação e alegria do Senhor na sua vida em nome de Jesus. Aleluia! Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Ele é o pão vivo. Então, meu irmão, no meio do deserto, começa a utilizar dos cânticos de homenagem. Não seja um murmurador, não seja um incrédulo, mas adore o Senhor em todo tempo e fora de tempo. Adore de todo o teu coração, porque o verdadeiro adorador adora a Deus em todo tempo e em toda hora. Adorador não adora somente quando a dispensa está cheia, quando estou com o dinheiro no bolso. Adorador que se preza adora a Deus em todo tempo. Lembra-te de Jó? Se humilhou, rasgou as suas vestes. Anjo não negou ao Senhor, mas sim adorou ao Senhor de todo o seu coração. Paulo e Silas na cadeia, estavam naquele cárcere, com o seu corpo dilacerado, com os seus pés grampeados ali no tronco, algemados, correntes. Mas a próxima meia-noite, Paulo e Silas, na última hora, talvez no último momento, talvez aquele momento que você precisa dar mais o gás, é na última hora, adore, tribute, honra, glória ao Senhor. E através daquela adoração, houve um grande terremoto. Deus sacudiu aquele lugar. Não uma porta foi aberta, mas várias portas foram abertas.
É isso que acontece na vida do crente. Aquela porta que você está orando, aquela busca que você está tendo, aquele desejo, aquilo que você tem pedido ao Senhor, através da sua adoração, da sua fé, através da palavra de Deus, não vai ser somente uma porta, vai ser essa e demais portas vão ser abertas sobre a sua vida, em nome de Jesus. E louvar não é louvar baixinho, não, irmão. Se Paulo e você estavam louvando baixinho, ninguém ia escutar. A Bíblia fala que todos estavam escutando o louvor e adoração. Aleluia! Não é aquele louvor de lamento, não. Então começa a louvar os cânticos de romagem. Está no deserto, louva o Senhor. Está subindo para o templo, alegrei quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Tem um louvor lá da igreja assim, né? Não é isso? Vamos para a casa, vamos para... E é isso aí, né? Como é que você vem para a casa de Deus? Vem cantando, vem reclamando. Vem como um carrinho de mal. Hoje quer ficar em casa, vem adorando como adorador de Deus em nome de Jesus. Traga em memória Salmo 121, traga em memória o Salmo 125, traga em memória o Salmo 127. 125, aqueles que confiam no Senhor como monte, o Senhor não se abala, mas permanece para sempre. Através de você colocar a sua fé na eficácia da palavra, tem situações na sua vida que está morto, mas Deus tem o poder de ressuscitar. Ele está tocando hoje. Qual é a área que está morta na sua vida? Está apagada. Jesus está entrando na tua aldeia hoje. Jesus está entrando em Naim. Jesus está entrando na aldeia da consolação. E o que não falta para Deus é poder para ser liberado. A nossa incredulidade impede de viver os planos de Deus. Guarda isso, irmão. A nossa incredulidade impede de viver aquilo que Deus sonhou para nós. E nós temos que crer nessa eficácia. Senhor, a tua palavra diz, eu creio até na capa. Aleluia! Isso aqui é para mim, eu não abro mão. Eu vou orar a tua palavra, que não cai por terra e não volta vazia. Aprenda a orar a palavra de Deus. Aprenda a se colocar na palavra de Deus. Quando a Bíblia fala de promessa, bota o teu nome lá. Deus está falando, é comigo. Olha a palavra. Tem pessoas orando muita coisa, menos a palavra. A palavra não cai por terra, irmão. A palavra é viva e eficaz. Tem muitas orações que é só lamento, não traz resultado. Mas quando você ora a palavra, ela vai surtir o efeito na sua vida, em nome de Jesus. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. A melhor oração é quando você ora a palavra de Deus. Você não está orando o que você pensa, nem aquilo que você sente, nem aquilo que você acha. Mas você está orando a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Naim. Imagine aquela mulher recebendo aquele milagre. Jesus toca no morto, ele levanta, ele entrega a sua mãe. Deus, ele quer entregar aquilo que aos teus olhos está aparentemente morto. Deus quer dar vida e entregar nas tuas mãos. Aleluia. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu creio, porque meu Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se eu não crer, eu estou lascado. Porque é a minha fé que vai trazer a existência daquilo que não existe. Se Deus falou, ele é poderoso para cumprir. Pastor, não estou sentindo, não estou vendo. E quem disse que você tem que andar por vista? A Bíblia fala que o sentimento do homem é enganoso, mas perfeita é a palavra que sai da boca de Deus. Nem tudo aquilo que você sente é uma verdade. Quantas vezes você sentiu tanta coisa e você está enganado?